E a pedido dos pais que têm muita pressa, a gente vai postar uma versão reduzida do episódio do Fala Papito sempre um dia depois do lançamento do programa oficial, para você ter aquele gostinho e querer assistir o episódio completo. Simbora para mais um Fala Papito, dessa vez para aqueles que têm pressa. Fala Papito. Eu vou te dar. Fala Papito. Fala Papito. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Fala Papito. E hoje é um programa muito especial e que eu já esperava há um tempo para que ele acontecesse. É um daqueles que não é apenas uma conversa, não. É um convite para você, além de tudo, sentir. A gente separou esse mês agora de maio e a gente vai falar um pouco sobre adoção. Afinal, dia 25 de maio é o dia Nacional da Adoção. Dia Nacional da Adoção. Então a gente quer valorizar isso e a gente quer falar quantas vezes forem preciso da importância da adoção, né? Eu recebo aqui hoje 3 convidados que, além de profissionais incríveis, que lutam pela causa, carregam em suas vidas um testemunho vivo da força da adoção. Eu até vou perguntar logo no começo, o que é que veio primeiro? Se foi a vontade de ser pai e mãe por adoção, ou se começaram a trabalhar por isso e daí vem o desejo, né? Ou se percebem, vem uma oportunidade. Mas peraí, cada história aqui é única, cada caminhada é diferente, mas todas têm um ponto em comum. O amor que escolhe, acolhe e transforma vidas. Hoje, a gente vai conhecer histórias que mostram que ser pai e ser mãe vai muito além da biologia. É sobre decisão, é sobre decidir amar, é sobre decidir cuidar, é sobre decidir ser casa. Parece tão simples, né? Ser casa. Mas quão forte é isso, né? Ser casa pra alguém. Parece até um desenho que eu já vi aqui hoje. Preparem-se para um papo que promete muita emoção, reflexão e principalmente muito amor pelos filhos e pela causa. Eu tenho aqui hoje 3 convidados. Vou começar pelo Felipe, advogado, mestre em Direito, vice-presidente da Comissão de Adoção da OAB e pai do Gabriel, que foi adotado aos 9 anos, junto com o esposo, Marco. No Instagram, inspira famílias com seu relato de amor, fala sobre direitos e sobre inclusão. Muito bem-vindo, velho. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu ia começar a me emocionar só da apresentação com vocês. Eu sou muito besta. Do meu lado aqui, Romina, que eu conheci por um vídeo que me emocionou. O vídeo do nascimento, do primeiro encontro, do primeiro abraço, do primeiro amor. Advogada, especialista em adoção, mãe de João Gustavo, que foi adotado de forma tardia, aos 7 anos, e ainda é mãe solo. No Instagram, compartilha sua vivência com muita sensibilidade e luta pela transformação de histórias também através da adoção. Também comigo, Suzana Schettini, psicóloga clínica, vive a adoção há mais de 50 anos. 26 anos. Eu comecei a trabalhar na adoção exatamente com o nascimento do meu filho, o nosso caçula hoje. É porque a história vem da família que tem uma... É uma história intrincada e é complicada mesmo, né? Não é... Então, Se cruzam. o filho mais velho, nós temos 5 filhos, o filho mais velho, ele é oriundo do primeiro casamento do meu marido, né? Meu marido trabalha há 50 anos na adoção. Eu mais até, acho que 55, sei lá, o filho mais velho tem 51. Eu trabalho há 26 anos, que foi exatamente depois que eu me tornei mãe por adoção, já respondendo a sua pergunta, né? O que veio primeiro, né? Primeiro eu me tornei mãe, depois eu senti a necessidade de estudar a adoção, né? E comecei a trabalhar. Além de tudo isso, atua no GEAD em Recife e na APEGA, acolhendo famílias e defendendo o direito para que toda criança tenha um lar. Exatamente. Alguém quer completar alguma parte da apresentação? Tem mais alguma coisa? Então, Deco, eu acho que, e respondendo, eu fui surpreendido com a adoção. Eu não confesso aqui pra vocês que eu não pensava imediato. A minha história com o Gabriel e com o Maxwell, ela diverge um pouco da maioria, né? Porque o meu caso foi uma adoção direta. Então, foi na época da pandemia, em que uma tia-avó cuidava de uma criança, né? Uma tia-avó minha, e aí ela estava muito adoentada e pediu ajuda naquele momento, né? Eu sei que é um pouco, muito diferente, na verdade, do que a gente fala sobre adoção, mas foi uma adoção direta, em que inicialmente a gente trouxe Gabriel para nossa casa para passar uma semana. E aí, nessa semana, foi o tempo suficiente pra gente descobrir a paternidade, eu e meu esposo. Quando ele retornou pra casa da avó naquela primeira semana. Quando ele saiu de casa, assim, que mandaram buscá-lo lá em casa, deu aquele aperto, assim, no coração e... Deu vazio. Eu confesso que eu corri pro banheiro e comecei a chorar, que eu não sabia. Era uma coisa, assim, muito, muito diferente, muito louca. Como é que eu passei uma semana com uma pessoa e ela vai pra casa, volta, retorna ao lado de Que origem. era uma coisa que você imaginava que ia acontecer já, né? Que sabia que ia acontecer, na verdade. Eu ia vir, mas não ia embora. Sim, Eu isso. E aí eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Porque aí veio aquele sentimento, aquela coisa que eu não estava entendendo, compreendendo. E aí quando eu saio do banheiro que eu olho pro meu esposo, ele tava com a cara assim, bem triste. Aí eu olhou pra casa, tão vazio, né? E aí a gente começou a conversar, mas não falamos sobre o retorno dele, né? Mas eu passei, eu acredito que uma semana com essa vontade, essa tristeza, e ele também estava passando pela mesma situação. E aí quando eu conversei com a tia dele, na verdade, do meu filho, ela contou pra mim que ele passou uma semana também em casa, na casa de origem, triste, escondendo atrás do sofá, dizendo que tava sentindo falta da gente. E eu também tava sentindo, eu tava com esse mesmo sentimento, meu esposo também, só que a gente não conversava entre si. E aí foi quando ela falou, tem certeza que ele não pode ficar mais com vocês? Eu acho que ele é o filho de vocês, é o filho que vocês precisam ter. E aí eu disse, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Só que eu não sabia se meu esposo queria a mesma coisa. E aí quando eu fui conversar com ele, eu disse, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu também tenho uma coisa pra falar pra você. Era bem o início da pandemia, ele tava na terapia online, ele teve umas 2 sessões com a terapeuta conversando só sobre isso. Só que ele também não me falou. Aí eu disse, fale você primeiro, eu tô sentindo falta do Gabriel, eu acho
que ele tem que vir pra cá. Eu disse, eu quero falar a mesma coisa. Ele, agora, o que é que a gente faz? Eu vou ligar pra tia dele agora, dizendo que a gente tá sentindo saudade e perguntar se ele pode voltar pra casa. Então, Felipe, eu vou aproveitar e já vou te perguntar sobre isso. Como é que funciona esse tipo? Porque assim, vocês conheciam a família, né? Sim, A família, sim. Clínica, pessoas próximas, então você já conhecia. E aí, por que ele sair de casa? Por que ele ir pra sua casa? E o que é que muda, assim, tipo, pra esse tipo de adoção direta, pra uma adoção que ela não é... Qual é a diferença? Sei lá, como é... No nosso caso, a gente não entrou inicialmente numa lista, né, de pretendentes. A gente não passou por todo esse processo. Mas, como existia um vínculo sanguíneo comigo, né, não com meu esposo, existia a possibilidade de fazer a adoção direta, né, através de um processo judicial. E o mais interessante é que eu fui o advogado no caso, né, então eu criei a petição do zero, né, só que aí tinha que construir inicialmente um vínculo afetivo entre ele, tinha um vínculo sanguíneo também, então era possível. Né, mas aí o judiciário teria que verificar se realmente aquele lá era um lar preparado para acolher Gabriel. Então ele estava, de fato, numa situação de vulnerabilidade, né, a gente se encontrou, as nossas vidas cruzaram naquele momento, né, graças a Deus. Eu acho que foi um momento muito certo de acontecer. E o mais incrível é que, só voltando um pouquinho ao fato, quando ele retornou, a segunda volta pra casa, ele veio com uma caixinha com algumas roupas e acertou o nascimento dele, entregou pra gente e fez assim, amanhã vocês vão me adotar? Então aquilo ali a gente tinha certeza que ele nunca, independente de qualquer decisão judicial, ele não ia sair mais da nossa casa. Ele já era nosso filho, já estava adotado. Felipe, acho que para a questão da adoção direta, a idade avançada também é um fator Sim, bem importante. sim, isso, né? isso. Não são todos os casos que é permitido. Isso, até porque existem muitos entendimentos de que os bebês, eles ainda não criam vínculos. Não criam Então as pessoas, muitas vezes, buscando burlar essa fila, até por um parente distante, só por ter laço sanguíneo, dizem, não, tenta fazer a adoção direta, mas o fato da idade já ser avançada, da criança conseguir opinar também nessas situações, eu acho que ajudou muito no caso de vocês, na verdade. Também seria uma adoção intrafamiliar, não é? Isso, Daí isso, ela segue um outro roteiro, né? entende? Quando a adoção é na família, né? Então não precisa fazer determinados procedimentos, né, que a gente tem que fazer quando fazer a habilitação pelo judiciário. Então tudo conspirou a favor, né, do casal. Eu sabia que eu ia aprender muito hoje, mas já comecei e aqui, ó. Cara, que massa, velho. Não, eu acho que pra muita gente isso não é uma informação clara, né? Que pra mim, eu realmente confesso que eu não sabia disso. É que, na verdade, né, Felipe, completando, botando a minha colher aqui na seara jurídica, a adoção direta, ela só é possível em 3 situações, né? Essa situação de Felipe, que é a adoção intrafamiliar, Sim. a adoção unilateral, que é o que aconteceu com o meu filho, Matheus, né? Que é o nosso caçula, que eu adotei sozinha e depois casei, meu marido adotou, né? E qual é o terceiro? Sabia que eu esqueci? O terceiro são 3 hipóteses, pode ter adoção direta em que ela é permitida. É a intrafamiliar, é a unilateral e qual é a outra? Tem mais uma. Vamos lembrar. Quando tem vínculo, não. Ou tem uma terceira que ainda pode. Não tem problema, quando a gente lembrar, a gente Eu acho fala. que E se a gente não lembrar, a gente coloca depois como um disclaimer, Certo. um letter na continuação, não se preocupe. Achei que vocês iam lembrar agora. Não lembrei, confesso. E agora, deixa eu perguntar uma coisa, só pra finalizar aí contigo essa entrada. Mas tu já eras advogado... Já atuava advogado de família, na em família, sim, sim. Então a adoção pra vocês já era um processo natural? Já oficial. Comigo, assim, foi completamente o oposto, né? Eu não conheço, nunca vivenciei nada na área da família, Eu era advogada corporativa, empresarial, trabalhista, né? Vivi 14 anos aí trabalhando com o direito empresarial do trabalho, assessorando empresas, demissões, enfim, nada a ver com a adoção. E aí, quando eu fui ter filho, né? Na época eu era casada, quando eu tentei ter filho, a dinâmica familiar não comportava a adoção, apesar de ser uma coisa que eu sempre quis, porém eu vivia em outro contexto familiar. O contexto familiar que eu vivia não aceitava aquele formato, e eu vivia dentro daquele. Então, é uma coisa muito importante, quando você quer adoção, se você está dentro do contexto familiar, todos precisam querer, não só aceitar, querer, efetivamente, para que a criança ela se sinta em casa, não só a família, lá, a sua família direta, como a família extensa também, seu pai, sua mãe, sua avó, todo mundo, porque a chance de não dar certo, de uma certa forma, é muito grande quando a família toda, né? E aí, naquele momento, eu as pessoas que eu vivia não aceitavam também a questão da adoção, né? É uma pergunta que todo mundo faz pra mim, tu tem filho porque tu não pode ter o teu? João Gustavo é meu, né? Registrado no meu nome, efetivamente, né? Mas eu posso sim gestar, e a adoção foi uma escolha. Eu tentei na época ter filho biológico, mas a pessoa que eu era casada, ele não podia ter filhos, e aí a gente tentou fertilizações, mas a cada não que a maternidade biológica me dizia, era um sim que a maternidade adotiva me dava. E eu fazia e dizia assim, rapaz, isso tá errado, isso aqui tá dizendo outra coisa pra mim. E eu parava assim, muito. A maternidade foi uma coisa que me foi muito angustiada, porque eu passei mais de anos, eu comecei a tentar engravidar com 35 anos, né? João Gustavo chegou, tinha 40 anos e meio, então, 40 anos e meio, ele chegou em junho de 2000. E aí, foi uma coisa assim, que foi muito, eu digo que eu enfrentei 7 pragas do Egito pra conseguir ser mãe, né? Primeiro, tentar convencer a família que eu tava pra poder adotar, a família que eu tava não queria muito, tentou-se biológico, e aí começaram a surgir as diferenças entre eu e meu ex-marido no sentido físico mesmo, que a gente não conseguia. E aí, eu divorciei pra seguir no meu caminho, né? E a partir do momento que João Gustavo chegou na minha vida, assim, foi um renascimento em todos os aspectos. Não só do meu aspecto pessoal, também como no aspecto profissional. Eu não me lembro da pessoa que eu era antes dele. Eu não sei quem eu era antes dele. Eu não vejo aquela pessoa que tinha aqueles valores antes do meu filho chegar, de jeito nenhum. E ele chegou, assim, no auge da pandemia. Eu morava em outro estado, morava só em outro estado, minha família toda aqui, inclusive por isso que existe esse vídeo, porque uma amiga minha foi registrar pra que minha família pudesse ver, porque eu fui buscá-lo só, né? E aí, na época da pandemia, meus pais idosos, com um sobrinho pequeno, eu não quis que ninguém viesse comigo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Bem no início. Então minha amiga foi pra registrar, pra mostrar pros meus pais. E a partir dali, assim, virou uma chave,
na minha vida que eu não quero que desvire nunca mais, né? Inclusive, foi um renascimento em tantas áreas. E aí, eu comecei a trabalhar com adoção. Foi aí que eu comecei a trabalhar com adoção. O meu vídeo, em certo momento, viralizou, atingiu outros países. Né? A gente saiu na Dinamarca, nos Estados Unidos, Argentina, Japão. Nossa, em tanto lugar. Viralizou. Tem quase 5 anos que ele viraliza. Quase toda data festiva, Dia das Mães, Dia Nacional da Adoção, ele sempre tá voltando a aparecer. E aí, as pessoas eu comecei a perceber que as pessoas tinham muita dificuldade em saber como era todo o trâmite. E tem uma frase que me incomoda muito, rapaz, eu queria adotar, mas é muito difícil, é muito burocrático. Não é, gente, não é. As pessoas que falam isso, elas não têm conhecimento. Então, eu comecei a sentir essa necessidade de começar a desmistificar o caminho até a adoção, para que as pessoas possam ter mais acesso, ter mais conhecimento, e a partir daí começar a decidir mais pela adoção, né? Afinal de contas, vai demorar? Pode ser que demore, mas o tempo vai passar de todo jeito. A diferença é, o tempo vai passar enquanto você executa o seu sonho, enquanto você deseja o seu sonho, ou o tempo vai passar e você vai ficar parado, sem concretizá-lo. Na verdade, o tempo, ele vai seguir de todo jeito. Então, foi por aí que eu comecei a trabalhar com adoção, e hoje eu consigo atender famílias, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo. E auxilio muito, tenho trabalhos voluntários também nos grupos de apoio à adoção, para tirar dúvidas jurídicas, para efetivar algumas ações que a gente consiga auxiliar as famílias, mas eu nunca trabalhei com direito, foi pós-Gustavo. É interessante como os relatos, né? Eu tô aqui escutei Felipe, escutei a Romina, nunca tinha ouvido eles falando dessa forma, né? Romina fala em renascimento, né? Felipe não mencionou a palavra, né? Mas na minha vida foi um renascimento também. É interessante, na minha vida a adoção sempre foi um projeto, né? Estou agora no meu segundo casamento, eu tive um primeiro casamento onde eu tive 2 filhas biológicas, que hoje são adultas, mas nós tínhamos o projeto de adoção. Tanto é que as meninas, elas cresceram sabendo que teriam irmãos adotivos. Só que lá pelas tantas, a vida vai andando, né? E acabei divorciando do meu primeiro marido e ficou engavetado o projeto. E o interessante da história é que lá pelas tantas minhas filhas começaram. Mãe, tu não disseste pra nós que nós teríamos filhos adotivos? A gente tá crescendo. Eu já tenho 15 anos, a Annelise tem 18. Cadê o nosso irmão? Tu não acha que tá na hora de adotar? Assim, eu fiquei meio perplexa, né? Quando elas cobraram, né? Disse, mas filha, veja, hoje nós não somos mais uma família completa, eu tô sozinha com vocês, as 2 adolescentes, né? E eu acho que não cabe mais, eu não me sinto com coragem. Eu acho que eu já passei da idade. Quando esse diálogo surgiu, eu tinha uns 42, mais ou menos. A minha filha mais velha, muito pragmática, tipo Romina, assim. Mãe, que história é essa? Tu nos criou sozinha também, né? Não tem nada a ver. E nós estamos aqui, nós queremos o nosso irmão, veja bem. E aquilo me mexeu, né? Não é aquariana, Suzana? Leonina. Aquariana sou eu. Eu achei ela tão parecida comigo. Ela é leonina. É interessante ela. E aquilo me mexeu, sabe, né? E fiquei pensando um tempo, né? Um dia, numa outra situação, nós estávamos na praia caminhando e tinha, assim, muitas crianças brincando. E eu fiquei observando aquelas crianças. A Annelise é essa, né? De novo. Mãe, tá na hora, tu não acha, não? E pronto, né? Lá pelas tantas, eu concluí que eu queria realmente, né? Comecei a dialogar comigo mesmo, né? Fui na vara da infância. Eu morava no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Fomos na vara da infância, porque elas foram, as 2, cada reunião que tinha que fazer, elas estavam lá, né? E encaminhei os documentos. A minha família foi todinha contra, quando eu contei pra minha mãe, por que você quer adotar? Tu não precisa. Você já tem filho, não Já tem deu que seu, adotar, né? não. Vai fazer outra coisa, minha mãe. Desculpa, mamãe. Vai fazer outra coisa. Tu pode viajar, vai passear, arruma um namorado. A minha mãe, ela disse isso. Mãe, e as minhas filhas, vó, não tem nada disso, nós queremos também o nosso irmão, elas me defenderam. E pronto, né, fomos adiante, né, isso há 26 anos atrás, era diferente o processo, né, apesar demorou 2 anos, quando finalmente me chamaram, né, e aí veio Matheus na nossa vida, né, e foi um renascimento. Fiquei mãe de Matheus aos 45, tive uma dificuldade imensa com o perfil, né, que foi onde que ele surgiu na minha vida. A psicóloga me pergunta, qual é o perfil que você quer? Eu disse, como assim? Ele, como assim? Não, você tem que me dizer que criança você quer. Eu disse, mas eu não quero escolher filho, eu só quero um filho, por que eu tenho que escolher? Eu tenho 2 aqui, ó, não escolhi, uma é galega, a outra é morena, né, não, você tem que me dizer pelo menos a idade, né? Porque tem crianças assim, crianças com doenças tratáveis, com isso e aquilo, para você ver o nível de aprendizado que eu tinha de adoção, não sabia nada, né? Aí fiquei muito incomodada com a história de ter que escolher o filho. Aí a Annelise de novo, mãe, veja, eu acho que você poderia escolher uma criança maior, tipo 4, 5 anos, afinal, nós viajamos muito, aí ele já vai estar maiorzinho, é melhor para viajar, né? Você tem razão, né? Eu já acordei de noite, já troquei fralda, dei mamadeira, não precisa, já passei. Vou deixar os bebês para as mãezinhas mais jovens, mas eu só quero colocar aqui a idade, não vou escolher nada mais, nem cor, nem sexo, nem coisa nenhuma. A criança que chegar será o meu filho. Na minha cabeça, eu imaginava que a fila de adoção era, assim, havia uma lista de interessados, né, de pessoas, e as crianças iam chegando e eram destinadas para as pessoas, que a gente não podia escolher. Devia ser assim, né? Não escolheria perfil. E pronto, passaram 2 anos e chega Matheus, né? Matheus era um menino cuja mãe faleceu no parto, né? E em função desse parto, ele também teve sequelas, hoje é uma pessoa com muitas sequelas dessa fase, né? Mas Matheus trouxe, assim, muito aprendizado para a família toda, ele aglutinou muitas coisas na nossa história, né? Por conta dele, comecei a trabalhar em adoção, comecei numa ONG no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Por conta de viagens que eu fiz por essa ONG, encontrei meu marido, segundo marido, Luiz, que tinha num congresso de adoção em Niterói, né? Casamos, né? E hoje temos a nossa família formada, né? Dessa forma multicultural, né? E tão diversa, né? E realmente penso que a adoção, ela é transformadora, né? Ela nos modifica, né? O meu filho, Matheus, eu aprendi muitas coisas, sobretudo, não é? O mundo do possível.
Eu aprendi com o Matheus que nós podemos ser felizes dentro desse mundo do possível. A gente não precisa de um mundo perfeito, pessoas perfeitas. Nós podemos ser felizes também com aquilo que não é tão perfeito, ou é perfeito dentro das suas condições. E assim a história vai, né? Suzana, falar até amanhã. uma fala tua, na única reunião da APA que eu fui, a questão escolar de Gustavo, graças a Deus, a gente tá vencendo muito, assim, Gustavo. Todo mundo da escola fica, gente, eu não esperava isso dele. E agora com essa informação que eu tive da questão da prematuridade dele, é que, de fato, a gente não esperava a desenvoltura que ele tá tendo. Ele tá acompanhando as crianças da escola. Mas uma fala sua que me pegou muito foi, numa daquelas reuniões, você disse assim, e daí se o seu filho não for o primeiro da escola? Mas ele pode não ser um médico, ele pode ser um excelente cabeleireiro, ele pode ser um excelente técnico, ele pode ser um excelente outras profissões que não aquela. Por que ter que trabalhar com o comum, se ele tem outras habilidades a se trabalhar, na verdade? Então, todas as vezes assim que eu olho pra nota de Gustavo que tá mais baixo, e daí, né? Isso é o que ele pode me dar, isso é o que ele tem pra me dar. É o que ele, o que ele alcança. Eu não posso exigir mais dele. Eu tenho que dar parabéns pelo que ele consegue, não puni-lo pelo que ele não consegue. Mas isso eu desenvolvi por conta da sua fala naquela reunião específica. Foi uma coisa que ficou muito marcada pra mim. Então a gente aprende na adoção, né? Quando você adota o filho, né? E toda a sua singularidade. Também tenho certeza, Felipe, com um filhinho que já veio 9 anos, não é? O dela veio com 7, o Matheus, meu filho é especial. Nós, a nossa família, nos nossos 5, 2 biológicas, os outros 2 que eram de Luiz também adotivos, né? Uma se tornou psicóloga, o outro não, nunca conseguiu, né? É o mundo do possível. É um filho também amado, né? Que nós amamos muito e é feliz do jeito que ele pode. Então a adoção, ela nos modifica, ela nos transforma. Eu não consigo nem lembrar como eu era antes. Mas, não, né? Eu acho que o único problema, assim, em relação à sociedade é a questão da projeção. A sociedade projeta aquilo que seria perfeito e a gente cria isso a partir desse mito, dessa introdução em relação ao que é perfeito. Então a gente projeta um filho perfeito, a gente projeta a melhor profissão, a gente sai projetando o que seria melhor pra gente, né? Quando, na verdade, o produto final, o que ele será no final, já é perfeito. Não, é tão interessante, sabe, como as pessoas ficam perplexas. Ele é seu filho, mas ele é tão diferente de você, aí depois ficam descobrindo, né, que ele é adotivo. Por que você quis adotar uma criança especial? Você sabia que ele era especial, sabe? Mas por que você quis adotar uma criança especial? Eu disse, por que eu não poderia adotar uma criança especial? Veja, eu quis um filho, né? Então as crianças especiais também precisam pais, né? Então as pessoas se incomodam com isso. A impressão que dá é que as pessoas se incomodam, elas não compreendem. Eu ia perguntar isso no final pra vocês, mas a gente entrou nesse mérito. O que é que vocês acham, né, que a sociedade não entendeu sobre a adoção? O que é que a sociedade, se fosse a gente pudesse dar um recado pra sociedade, qual é o recado que a gente precisaria passar pra eles? Pra o ser humano médio que acha que sabe tudo e que... A gente vai passar 7 horas aqui. São muitos recados. Né? Primeiro, o respeito à decisão alheia. Não é da conta de ninguém o meu modo de maternar. O maternar é meu, o desejo é meu. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu não devo satisfação a você. O porquê eu quis adotar uma criança maior. O porquê uma criança preta chegou pra mim e eu quis. E na verdade foi o que eu sempre quis. Eu sempre dizia assim. As pessoas diziam, por que tu não adota um filho parecido contigo? Eu digo, porque se for pra adotar um parecido com o meu, eu vou fazer um. Então eu quero. Eu tenho amor de mãe no meu coração. Eu quero aquela criança que seja minimamente desejada. Eu quero a criança que não tenha oportunidade. Porque eu tenho amor pra dar pra essa criança que não tem oportunidade. Eu quero materná-la. Então, eu sempre fui muito questionada. Por que tu não faz barriga de não? Não quero, gente. E sempre que as pessoas perguntavam, eu não sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa pragmática, né? Às vezes pragmática é legal, viu? Eu não sou uma pessoa que às vezes escolhe muitas palavras, então eu sempre respondi, pô, não é da tua conta, porque o maternar é meu. Quem vai criar sou eu, quem vai sustentar sou eu. Então eu acho que partir do princípio de que a decisão do outro não te interessa, não é da tua conta, seria um grande avanço pra humanidade, especialmente na questão da adoção, né? O meu sonho é que, assim, que a adoção ela seja tão naturalizada que a gente não precise mais estar aqui conversando sobre ela, entendeu? Isso é o meu mundo ideal. No momento que a gente não precisar falar mais sobre a questão da adoção, porque isso já vai ser natural pra todo mundo, eu acho que é quando a gente atingir um certo tipo de evolução que vai me deixar confortável. Deixa eu aproveitar e perguntar outra coisa. Que frases tu ouviste que tu disse, cara, isso não é uma coisa que se pergunta a uma mãe que toma essa decisão de adotar? Tu consegue lembrar de alguma coisa? Vixe, Maria. Uns 2 dias que o Gustavo chegou, eu tava com ele fugir de casa, né, pra poder ir na pracinha com o menino, porque na pandemia a gente não podia ir na praça, e eu tava realmente fugitiva, e tinha uma moça passeando com um cachorro. E aí ela disse, esse menino é teu, é? Aí eu ainda não sabia responder muito bem, porque ele tinha acabado de chegar, mas eu sempre fui muito bruta, assim. A pessoa chega, a resposta vem na hora, pá, volta, do jeito que a intensidade que vem é que volta, com duas vezes mais. Então... Então ela tava com um labrador na mão, né? Ela disse assim, rapaz, eu sempre quis adotar um menino, mas assim, dessa cozinha do teu. Aí eu olhei assim, disse, graças a Deus, meu amor, que você não conseguiu, porque da cozinha você escolhe seu labrador, você não vai escolher gente dessa cozinha. Então então é mais ou menos assim, nesse nível, né? Mas as pessoas acham muito que o meu ex-marido era preto, porque acham ele fisicamente parecido comigo, mas ele não é fisicamente parecido comigo. É o jeito dele, que ele fala com a gente. Também tem essas respostas que ele vai assim, diretas e que ele vai adquirir o jeito de dar, obviamente. As pessoas sempre perguntam se o meu ex-marido era preto, né? E eu acho de uma deselegância extrema. Se você vê uma pessoa com um menino, você não tem que perguntar do pai dela. Ou então, o seu marido não veio, não? Eu digo, não, meu amor, não tenho marido, não, sou eu e ele. Então são essas perguntas assim que às vezes não tem nem maldade direta, é falta de noção. Se o meu marido veio ou não, não é da tua conta, né? Não é da tua conta, não tem obrigação de ter um marido pra ter um filho. Então acho que as pessoas precisam evoluir muito ainda nesse sentido. Mas as frases específicas que me disseram assim, agora, eu não tô puxando, até porque muita gente já conhece minha personalidade, então elas evitam de me perguntar. Que é ótimo.
Eu penso que a maior dificuldade, sabe, da humanidade, fazer bem amplo isso, é aceitar as diferenças. É entender que a gente pode amar o diferente, né? E às vezes é tão difícil da pessoa entender que você é questionado. Por que que você quis adotar um filho especial? Eu já escutei, mas não escutei, mas eu escutei assim, ou sabe quando o ouvido tá para aquele lado, mas você tá para outro, mas escutou. Não, Suzana e o marido adotaram uma criança especial só para dizer que eles são especiais. Eles podem mais, Porque é sabem bonzinho mais. demais. Pra aparecer. Pronto. Eu nem Já conhecia disseram comigo Luiz. também, pra Eu dizer que nem é mais bonito que os conhecia- outros. Eu nem conhecia Luiz quando adotei Matheus, né? Luiz aí depois, né? Então, isso é muito interessante. Então, como é que a gente define isso? A gente, no universo da adoção, né? Tem um conceito que a gente trabalha muito, que é a atitude adotiva, né? Eu acho que a gente precisa ensinar atitude adotiva para as pessoas, né? Atitude adotiva que significa, não é que você precisa respeitar a diferença do outro, assim como ela também colocou, né? Eu sou mãe, né? E eu sou mãe do meu jeito, não interessa a você o jeito que eu sou. Você tem que me dar esse direito de ser sem questionar. Então, essa dificuldade na aceitação das diferenças, né? Se a gente ampliar isso, né? A nível planetário, a gente vai falar uma semana, mas eu acho que é o grande problema do humano, aceitar a diferença do outro. O que eu gostei dessa tua fala aí é que eu acho assim, o que é diferente pra mim é diferente pra você. Então, assim, a diferença sempre vai ser diferente, né? Assim, eu acho engraçado que a palavra diferença já tá claro que o conceito é esse. Cara, o que é a diferença? Né? Quando eu vou falar pra minha filha, né? Eu sou muito eu leio história pra Maria todos os dias antes dela dormir. E aí eu sempre tento pegar, claro, que livros que tragam alguma coisa que eu consiga, no final, fazer uma reflexão com ela. É engraçado porque tem hora que ela fala, papai, tá bom hoje, né? Tá bom, ela é muito engraçada, então ela, tá bom, né? Mas eu tava exatamente falando sobre isso com ela, que era o livro que tinha lá, o dilema era um monstro, é uma série de um monstrinho que tem uma amiga que é uma monstrinha. A monstrinha é azul, a monstrinha ela é verde, não importa. Mas o dilema dele no livro todo era, será que ela vai gostar de mim? E eu dizia, ô Maria, por que ele não vai gostar dela? Por que ela não vai gostar dele? Né? Assim, por quê? Cara, ele é tão legal ver isso, não sei o que. Aí quando acaba, ela faz, ela gostou de mim. Aí acabou o livro, eu disse, e aí, por que foi? Qual era a diferença? E aí eu começo a trabalhar com ela pra ela entender que, cara, o que é que você acha diferente? O que é que você acha? Porque assim, eu preciso começar a trabalhar desde cedo isso com a minha filha. Porque se os adultos não sabem, né, respeitar isso, a gente tem que trabalhar as nossas crianças pra isso, né? Cara, eu acho que assim, é E incrível. aí Acho você que a gente precisa entra em trabalhar tantas massa, coisas, não é? Nas questões de gênero, né? A dificuldade das sim. pessoas de entender Mas não as consegue. configurações familiares Eu diferentes. não aceito casamento entre dois homens. Quem tem que aceitar é quem tá Sim. casando. Isso é tão- Você isso vai é casar, tão- então você isso- casa com o homem, meu amor. Exatamente. Mas por duas coisas. Primeiro é se casar, depois é adotar uma criança. Sim, Né? E aí, sim. assim, são dois momentos que provavelmente foram bem complexos, né? Pra que as pessoas entendam, né? Que isso é uma coisa que pode acontecer. Um certo dia eu resolvi fazer um vídeo e postar no Instagram, Romina, que era... Eu fiz uma pergunta. Eu disse, uma pergunta não, eu fiz uma afirmação. Veja o que acontece quando um casal de gays resolve adotar uma criança. E aí o que é que você imagina? E aí nesse vídeo só tinha Gabriel brincando. Eram vários recortes dele no balanço, dele correndo, dele fazendo várias coisas. Era ele sendo uma criança Uma normal. criança, assim. Normal, né? Criança, ele criança. É. E aí, veja o que acontece quando um casal de gays resolve adotar uma criança feliz. Né? Uma criança com lá, uma criança, enfim. Gente, e aí se a ele for adotado por um casal gay, quantidade... não vai ser gay, não. Quem foi adotado por um casal hétero, obrigatoriamente vai ser hétero. Exato. E aí E a se questão for? das frases, né? O que é que a sociedade fala pra gente? Nossa, esse vídeo viralizou. Eram tantos comentários positivos, mas também Imagina. tantos comentários negativos. Nossa, coitada dessa criança. Nossa, essa criança vai ser gay também. Nossa, o que será dessa criança no futuro? Como é que um juiz permite? Nossa, como é que um juiz entrega foi uma tão criança? foi tão difícil, assim, até a gente ler, todos os comentários estão lá ainda, quem quiser olhar depois, vocês vão ver como é que as pessoas não conseguem lidar com a diferença. Eu vi o vídeo, mas eu não li os comentários. Mas eu vou ler, só pra saber, pra entender o nível. É do assim, negócio. eu fico com vergonha de ver que alguém pensa dessa forma. Uhum. Como é que eu não consigo compreender, né? Porque eu acho que a gente é tão a gente tá inserido num meio em que a nossa família dá amor, os nossos amigos nos acolhem, mas aí quando a gente vê o outro que tá ali distante, né, e que tem aquela pontinha do preconceito e faz questão de escancarar esse preconceito, né? É muito doloroso pra... Natureza humana, isso é lixo. Dele. Na verdade, o jogar que é em você. preconceito? Preconceito. É. Preconceito. É o conceito que eu faço antes de conhecer. Então, todos temos preconceito, infelizmente, né, de alguma coisa. Né? Então, tem determinadas questões que realmente tem muito preconceito. Preconceito em relação à família homoafetiva, preconceito em relação às pessoas com deficiência. Nós vivemos muitos preconceitos com nós. Dá pra escrever um livro, né? A gente sempre aproveitou esses momentos, eu não consigo dar todas as respostas, sabe? Mas eu ia para outro caminho, né? Então, um exemplo bem rápido, a gente numa pousada, o meu filho tem 26 anos, mas ele acha que ele tem 1, né? Então, ele adora estar no meio de criança. Ele vê criança pequena, ele fica doidinho, ele quer estar lá no meio das crianças pequenas. Ele ia ver a tua filha, ele ia querer, vai lá, ele nunca não faz nada, vai lá, né? Toca nela, ri pra ela, sorri, grita quando ele tá feliz, né? E ele grita, o grito dele é o grito do elefante na selva, como a gente consegue definir, né? Então, é assustador, porque ele é grandão, né? Nós numa pousada e as crianças da piscina, ele viu a água na piscina infantil e foi lá, né? E queria entrar. Aí, no fim, eu deixei sentado na beirinha com a perna pra frente, pra dentro da água, assim, eu fiquei junto. Aí, de repente, veio mamãe, fulaninha, vamos, tá na hora de ir. Fulaninha vem, todas as mães. E acho que em 10 minutos o Matheus estava sozinho na piscina, que dói muito, né? Fiquei sentadinha ali, né? De repente, o que eu faço? Eu xingo as mães, né? Eu tô no lado da criança, né? Talvez eu no lugar delas, né? Ficaria com medo também, né? Mas eu comecei a trabalhar, só eu não tenho medo, né? Ele não faz nada, não. Mas como as crianças. De repente veio o menininho, ô tia, por que ele não fala? Eu vou falar ainda, ele não sabe falar. Mas ele gosta
gosta de brincar de bola. Quer brincar de bola? Quero pular na piscina e brincar. Eu fui chamando as crianças e a piscina encheu de novo, e as mães lá. Então, é muita coisa que a gente tem que trabalhar. Então, eu sempre preferi o pedagógico, né? Eu me dava trabalho, né? De fazer essa disciplinação, né? Mas é duro, sabe? Realmente é... Tem um estudo até antigo, né? Que bota numa sala assim, duas salas com os mesmos brinquedos. E aí você pega umas crianças mais velhas e numa dessas salas tem uma criança com Down. E quando a criança mais velha ela entra, ela automaticamente vai pra sala que tá vazia, que não tá a criança com Down, porque ela já criou. Só que assim, não é a criança que cria o preconceito, são os pais que criaram aquele preconceito. Aprendeu. Porque quando o teste é feito com crianças até 3, 4 anos, Não elas tem vão isso. pro lado do que tem Down, porque pra ela não importa quem tá lá, ela importa com a criança. É. E ela prefere brincar com outra criança do que brincar sozinha, É né? isso Então assim, cara, a gente precisa muito, de novo, a gente fala dos nossos filhos, a gente fala que a gente quer que eles sejam muito felizes, mas a gente tem que trabalhar muito os adultos, né? Porque eu acho que Sim. como é complicado, né? Ah, Como deve ser muito, sofrido Deixa isso. eu te contar a história, né? Gustavo, desde 2020, desde que a gente chegou aqui em Recife, a gente veio de Maceió em agosto, né? E ele saiu da escola dele de agosto e veio pra daqui de Recife, a gente chegou em setembro. Desde setembro tem uma criança específica que ele persegue Gustavo, de certa forma, na escola, né? Então, ele sempre, assim que chegou com Gustavo, ele soube que Gustavo era adotado, ele me xingou, né? Aí Gustavo... ele perseguia falando coisas. Ainda hoje, vamos lá, por parte. E aí essa criança falou, vou nem dizer o que ele falou sobre mim aqui, mas Gustavo foi e agrediu a criança. E aí a escola me chamou pra saber por que Gustavo agrediu. Eu digo, peraí, eu conheço meu filho. O que foi que fizeram com ele pra ele poder fazer isso? Gustavo não é uma criança agressiva. Aí ele disse, não, porque ele chamou você disso, daquilo outro. E disse que você nem mãe dele mesmo era. Aí eu disse, vocês chamaram? Os pais, não, a gente vai chamar, beleza, passou. Posteriormente, quando foi em 2023, os amigos dele da escola chegaram pra mim e disseram assim, tia, a gente fica incomodado, porque fulano fica a hora toda dizendo pra Gustavo, tu é adotado, tu é adotado, tu é adotado. Gustavo nunca tinha me dito isso. E a resposta de Gustavo dizia, sou, minha mãe me escolheu. E o que é que tem, né? E, só que assim, não é porque ele sabe se defender que ele precisa estar se defendendo o dia todo, né? Na verdade, Então- ele não deveria estar passando por nada. disso. Exatamente. E aí eu liguei pra mãe da criança, mandei uma mensagem, disse, oi, fulana, ó, eu tô ligando pra tu, por que aconteceu esse episódio específico? E aí eu queria marcar contigo pra conversa, pra sentar, vamos sair pra lanchar, eu, tu, Gustavo e fulaninho, porque aí a gente conversa, eu explico pra ele o que é adoção, eu explico pra ele como é constituída a família de Gustavo. Não precisa de jeito nenhum, com meu filho eu converso. O que aconteceu? Quando foi esse ano, o menino começou a chamar Gustavo de gay, começou a chamar Gustavo de adotado e dizer que Gustavo não tinha pai, assim, num nível pesadíssimo. Aí, depois de todo esse tempo, eu tentando administrar pra não intervir com a escola, pra não intervir até na relação dele e a maneira com que ele vai se comportar diante disso, porque eu acredito muito que ele precisa saber se virar, porque ele vai ser uma criança estigmatizada a vida inteira. Ele é uma criança preta e a gente sabe como é que funciona o mundo. Então não tenho como mudar, eu tenho como mudar como ele se comporta em relação à maldade do mundo com ele. Isso vai doer menos nele. Só que aí chegou no limite que não tinha mais como deixar ele conduzir aquilo ali. E aí eu procurei a escola e não procurei mais os pais. Ou seja, essa mãe nunca conversou com essa criança. Ela nunca conversou com essa. A minha ligação foi nada. Tá lá, né? E aí a gente não sabe como, se esse tema foi abordado. Sequer se de fato na casa dele não é falado sobre a adoção de uma forma pejorativa. Entendeu? Então quando a gente fala que a gente Eu acho que é precisa. mais isso, inclusive. A gente precisa É educar difícil, os né? adultos e os adultos precisam se permitir enxergar, se permitir viver o mundo de hoje, porque o mundo de hoje já não é mais como era na década de 80, na década de 90. Hoje em dia as coisas têm uma proporção muito maior. Eu tô falando aqui, eu posso falar uma porcaria que alguém se irrite e isso aqui vai virar um caos, né? Porque a abrangência disso aqui é muito maior. Antigamente a gente brincava que o menino era adotado, mas era no grupo de 5 pessoas. Aquilo ali atingia aquelas 5 pessoas. Não que fosse certo, mas a proporção era muito menor, era muito tangenciável, né? Hoje em dia não se pode mais isso, hoje em dia não se permite mais. E ainda que eu tenha procurado os pais dessa criança, os pais sinalizaram que iam conversar e não conversaram, e não fizeram nada. Ou seja, eles sequer se sensibilizaram ou tentaram melhorar pra tentar melhorar quem vive dentro da casa dele, o filho dele, né? Eu acho que nem sempre as escolas também estão preparadas para lidar com a diferença. Isso é uma realidade, né? Eu Que a sou gente muito feliz com a enfrenta. escola de Gustavo. essa- Muito feliz, graças a Deus. No carnaval agora, compartilhando esses bullying, né? essas violências que os nossos filhos recebem na escola, um coleguinha dele chegou correndo e disse, esse aqui é o bloco dos sem mãe. E aí ele já tava sofrendo bullying por essa criança, ele não fez nada, foi até a diretoria, conversou com a diretora, e quando ele chegou em casa ele não falou isso pra gente, mas depois a gente viu que ele recebeu a ligação do coleguinha e tava no Vovoz, e o coleguinha falou assim, olha, me desculpa pelo que eu fiz. O menino tinha sido suspenso pelos... Então assim, como a escola lida com tudo isso e como é que eles estão educando as crianças. Então assim, a escola não precisa que tenha um casal homoafetivo com um filho adotado na escola pra trabalhar sobre famílias homoafetivas. Exatamente. Não precisa. Trabalhar Só com que muitas configurações vezes familiares, né? as escolas só começam a trabalhar essa temática quando chega O problema e quando a família questiona. Sim. Porque na escola de Gabriel a gente precisou questionar a questão do Dia das Mães. Porque ele chorou no primeiro ano dele lá. Mas por que vocês não puderam participar? Não, a gente até pôde participar, só que assim, era uma programação durante uma semana em que ele tinha que fazer cartinha pra mãe, ele tinha que levar foto da mãe, e aí o que é que eu faço nesse momento? E a gente não tava sabendo do que tava acontecendo, né? Então a gente precisou ir até a escola, conversar, ó, na semana do Dia das Mães a gente tem que, não precise, não deva ter o Dia das Mães, a gente tem que pensar e incluir É claro. as outras formas de paternagem. Eu sou assim também. Eu penso exatamente isso. Quando é dia dos pais, as pessoas questionam como é que tu Sim. faz no dia dos pais. Eu não sou uma pessoa que diga assim, não, o pai não vai ter direito de comemorar porque o meu filho não tem pai. Não. Eu sempre fui a favor de se incluir um dia na família na escola, né? Dia dos pais, dia das mães e dia da família que abarca todo mundo. E eu deixo Gustavo muito à vontade. Eu digo, meu filho, olha, a nossa configuração familiar sou eu, você e Reginaldo, que é o gato da gente. E Reginaldo você é meu irmão, ele trata Reginaldo como irmão dele, e é mesmo da nossa família mesmo. É a nossa configuração familiar. Desenho da família vem eu, ele e Reginaldo. Todos os desenhos. E aí eu sempre digo, meu filho, você quer que manhã vá representando? Ou você quer faltar aula nesse dia? Você não quer ir pra escola? Em 2023 ele disse, mãe, eu quero que tu vá. Eu digo, beleza, fui. Fui lá, todos os homens, e eu lá, representando. Ele me deu a cartinha, tal, não sei o quê. No ano passado ele não se sentia confortável. Eu disse, mas eu não tô me sentindo confortável de tu ir no dia dos pais. Eu digo, tá tudo bem, meu filho, não tem problema nenhum. Não tem problema. A gente não vai no dia dos pais, você não vai pra escola. Você quer ir? Ele disse, não quero ir. Eu digo, É a tá mesma tudo coisa que bem. acontece com a gente, Dia das Mães, ele não vai. Porque assim, a gente conversou com ele, o que é que você quer fazer? Ele não quer ir. Na verdade, esse assunto me bate no consultório muitas vezes, né? Então, a orientação que eu dou
a tal ponto das crianças muitas vezes entrarem em crise, né? Teve Sim. um caso que eu estava atendendo um menino, ele no dia da Semana das Mães, ele teve uma crise, né, com essa história, né, de que disseram a ele que ele deveria fazer a cartinha pra avó, né, porque já que não tinha mãe, ele ia fazer a cartinha pra É avó. o que eu chamo de gambiarra familiar. Eu tenho uma raiva Eu disso disse, tão como grande. assim? Como assim? Não. Ele disse, não vai fazer pra avó. Você vai fazer a cartinha, vai dar pro seu pai. Esse menino, ele é filho de um pai solteiro, né? Você vai dar a cartinha pro seu pai, porque o seu pai, ele está fazendo a função de mãe. Você tem mãe sim. Quando alguém disser pra você que você não tem mãe, você diz, não, eu tenho mãe. Eu não nasci do ovo, né? Eu tenho uma mãe. Só que a minha mãe não pôde ficar comigo, né? E eu fui adotado por um pai, né? Agora na minha vida, nesse momento, eu tenho um pai, mas o meu pai faz tudo que uma mãe faria. Então, ele faz a função de mãe. Eu vou dar a ele a cartinha. E esse pai, ele vai em todos os dias das mães, em todas as reuniões, ele participa, né? Numa boa, a criança aceita, né? E também o contrário, quando é mãe, né? E em relação ao dia dos pais. É como você prepara o filho. Sim. Ele assim, você não tem pai? Eu disse, eu tenho pai sim, só que meu pai atualmente não mora comigo. A minha mãe é Romina, eu fui adotado pela Romina, porque o meu pai não pôde me cuidar. Então ele vai se apropriando dessa realidade dele, sabe? E vai reagindo naturalmente E a isso. eu acho que é muito também da forma que os pais colocam isso. Porque uma coisa é eu dizer pra Gustavo, filho, a nossa família sou eu, você e Reginaldo. Aqui, a gente não tem a figura paterna. Isso. Outra coisa é dizer, veja, aqui em Exatamente. casa sou eu, você e Reginaldo, tu não tem a família que foi a paterna, criatura. E olhar o menino como vítima por conta Sim. disso. Ele não é Não é pior natural, do que os né? outros. E as famílias não são piores ou melhores que as outras. As famílias, cada qual tem o seu formato. Desde que elas sejam, um lá, acolhedor e cheio de amor, elas são famílias aptas a serem famílias. Então, não tem isso, porque não tem pai, não tem mãe. São só configurações, são só formatos. Eu digo, Gustavo, às vezes, me questionava, hoje em dia ele nem me questiona mais. Ele dizia assim, mãe, por que a gente não tem pai? Eu digo, meu filho, veja, porque a nossa família é assim. A família de fulano tem pai e mãe, mas eles não moram junto. A família de ciclano tem duas mães, tu sabia disso? A família de fulano tem avó e não tem pai. Aí ele chegava e dizia, mas eu quero um pai forte e faixa preta. Eu digo, meu filho, Te vira, já mamãe. tá ruim de achar um sem ser forte e sem ser faixa preta, tu ainda tá exigindo. Não, criatura. Então, assim, eu sempre ensinei muito a ele, mas depois eu sempre tirei essa brincadeirinha, sempre puxei mais pro lado leve, tá? E eu acho que é muito como os pais conduzem, como eu coloco aquilo ali pra ele, né? Exatamente. Se você é uma pessoa que você tá pesarosa por sua família, não ter aquela figura, você vai passar isso com pesar. Se você é bem resolvido, você vai passar as coisas de uma forma mais prática e de uma forma mais realista. Então, eu penso que é muito, assim, por esse caminho. Então, por isso que eu nunca me incomodei pela existência do Dia dos Pais. Na Eu verdade- sempre trabalhei pra ele aceitar. Na verdade, essas questões, como você falou, a escola deveria trabalhar. Isso não deveria ser um problema para a criança. Exato. Então, as escolas deveriam, os professores, trabalhar as configurações familiares. Só que, veja, assim como eu não aprendi sobre adoção na psicologia, né, vocês não aprenderam o ECA, né, no jurídico, as pedagogas, as professoras também não aprendem sobre adoção, então elas simplesmente não sabem lidar. Né? Então, cabe a nós, pais adotivos, pedagogicamente, né, aquela história, né, Ir lá fazer o nosso conversar, papel. ensinar. Ir lá conversar, explicar, sugerir, que nem aquela história, né, da foto na barriga. A gente teve no GEAD isso, né? Uma criança- Eu passei por isso na escola de Gustavo lá em uma Maceió. criança, uma mãe, né? Diz, como é que eu vou falar? Minha filha tá chorando a semana inteira porque ela tem que levar uma foto na barriga e ela não tem foto na barriga. Ela foi adotada com 6 anos de idade. Por coincidência, eu tinha visto no Instagram, às vezes o Instagram nos ajuda, né? Uma mãe que fez uma foto na barriga, ela pegou uma camiseta, fez um buraco na camiseta e botou a menina por debaixo da camiseta. E ela Foi da cabeça. a cara dela de fora, assim, né? Eu me lembrei daquela foto. Eu disse, vamos fazer o seguinte, me lembrei disso, plagiei, né? A ideia. Faça o seguinte, pega uma camiseta, faça um buraco, né? A menina chorava muito, tinha que fazer no concreto, né? Aí faça uma foto dela, com a carinha dela aparecendo e mande pra escola. É a foto na barriga? É a foto na barriga. E ela fez isso. Diz que a foto foi um sucesso. Todo mundo queria ver a foto na E barriga. depois né? todo mundo queria fazer uma foto igual a dela. Então, é como Que a é muito gente... legal, né? De a foto daquele jeito, que tem a foto da barriga que... Então, é como a gente encara, né? A gente pode encarar, como ela disse, pesarosamente, eu não tenho foto. Ou você acha uma forma criativa ou leve, né? E ajuda a escola, né? A escola, repensar a a situação. repensar. Na escola de Maceió eu fiquei brava, porque só tinham 12 meninos, 12 crianças aí na sala. Uma turma com 12 crianças, vocês sabendo que existe um que é por adoção, você chegar e pedir, tragam foto de vocês, bebês. Aí eu digo, não, amiga, não, por favor. Eu fui lá na escola e conversei. Eu digo, olha, ok que você não entenda de adoção, mas noção a pessoa tem que ter. Pelo menos, o mínimo de noção. Você tem 12. Você tem 12 crianças na sua sala, tem uma que tá. Você pede foto de bebê, só uma que não tem foto de bebê. Peça foto de quando eles eram menores, né? Aí ela, tá bom, vou ajeitar. Tragam foto de quando vocês eram bebês. Quem não tiver, pode ser de quando era menor. Eu digo, pô, quem é que não tem aqui, minha amiga? Saiu pior, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, é um despreparo muito grande. E sempre que eu matriculava Gustavo em algum lugar, eu sempre chegava, conversava, dizia, tem dúvida, fala comigo e tal. Mas as pessoas, às vezes, elas só não sabem como elas fazem questão de não saber. Elas não se empenham em ter aquele olhar mais diferenciado. Muitas vezes acham que é porque você tá querendo privilégio pro seu filho, ou que você tá querendo que ele seja tratado de uma forma diferente. Não, meu amor. Eu quero que você trate ele de uma forma que ele se sinta igual aos outros. Né? Mas é luta, meu amigo. É um desafio diário. É muita voadora pra Não distribuir. tem como ser pai ou mãe adotivo e não ser militante, né? Eu digo Sim. isso pros pretendentes. Você vai ser pai adotivo, você tem que ser militante, que a gente tem que fazer a parte da gente. Não pela gente, né? Porque eu penso que nós temos esse papel, não é? De tentar melhorar um pouquinho, né? O nosso mundo, né? Para que nossos filhos possam ter uma vida mais tranquila, né? Daqui pra frente. E é assim. Eu tenho 2 pontos pra falar, mas só pra o Edu, te pedir um favor. Pega uma garrafa d'água, porque aqui tô vendo que Suzana já tá...
A gente só preencher os copinhos. Muito obrigado. Aí a gente já dá o... Tem que fazer um módulo com o Rubinho na universidade. Eu tenho moto com vocês todos. Como se defender isso? O meu marido que é bom das respostas, eu lembrei de uma agora. Meu marido, né, nós um dia num consultório de uma neuropediatra, né, neuropediatra do Matheus, eles tinham 5 anos mais ou menos, e o consultório era cheio de estímulos pra criança. Aí tinha uma caixa com brinquedos, né, e ele, naquele som do elefante dele, característico quando tá feliz, né, ele pegava um brinquedo e gritava, ia pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Luiz e eu sentados esperando a nossa vez e tinha uma pessoa no consultório, né. Na época em que a gente olhava a revista ainda no consultório, né, hoje não faz mais, ela tava olhando a revista, ela olhava pra Luiz, olhava pra mim, visivelmente ela não tava entendendo, né. Ela ficou, eu acho que é o avô, né. Luiz sempre passou pro avô do Matheus, olhava pra mim, né, ela também é meia passada, né, mas olhando assim. E o Matheus falava pra lá e pra cá. Aí, de repente, ela pergunta, ele nasceu assim? E aquele assim, que fosse a Romina, já ia ter uma resposta fantástica. Eu não consegui, eu fiquei impactada com aquele assim na minha cabeça. Eu tentando achar uma resposta boa, né, que eu queria dar uma resposta boa. Eu não me lembro uma vez na minha vida que eu tenho ficado calada. Aí, ele nasceu assim, ela fez aquele assim, né? Aí o Luiz olhou pra ela assim, né? Ele disse, não, ele não nasceu assim, ele nasceu deste tamanho. A mulher olhou pra ele assim, olhar a revista de novo. Então, É melhor voltar pra triste, revista, né? sabe? É triste. Então, eu tenho 2 comentários do que vocês estavam falando aqui. Eu acho que, assim, as escolas, elas precisam, sim, se preparar melhor. Independente de modelo de escola, se ela é mais tradicional, ou se ela é mais, sei lá, tá mais atualizada, cabeça aberta, como quer chamar, né? O tipo de... Porque, assim, a gente tá vivendo um mundo que se a gente não prepara as crianças, elas vão ser as que vão gerar o problema de novo no futuro, né? Que a gente tá tentando evitar agora com os nossos, né? Então, assim, eu achei super importante. Então, ter o Dia dos Pais, ter o Dia das Mães, eu acho que deve continuar, por exemplo, assim, Maria, por exemplo, adora o Dia dos Pais. Eu acho que tem, mas que tem o Dia da Família também, para que as pessoas possam. Acho que desse jeito todo mundo se sente contemplado. Perfeito. Eu também acho que as escolas precisam estar preparadas para adaptar esses dias para as famílias que não estão dentro daquele modelo padrão que a escola está preparada. Acho que já é um outro ponto. E o terceiro ponto é respeitar também o não querer participar das crianças, porque elas que são as pessoas que devem tomar a decisão, né? Muitas vezes, como pai, muitas vezes não. A tendência de todo pai é querer que os filhos façam e cumpram todos os planos que a gente sonhou para eles, né? Desconsiderando os deles, né? Então, quando você falou no começo, cara, meu filho é bom em uma matéria, mas não é bom em outra, aí tá tudo bem, né? Eu preciso saber, cara, o que é que ele sabe, no que ele é bom, como é que ele pode ser melhor naquilo para que ele seja muito bom e seja alguém, talvez, de alguma profissão específica que hoje talvez não seja valorizada, mas daqui a pouco pode ser. Ou então que seja uma coisa que ele gosta de fazer, tá bom. Sei lá, eu fico pensando assim, algumas coisas que a galera não dá valor, sabe? E hoje, vou dar um exemplo. Eu via na época da faculdade. Não quer fazer, não quer estudar, vai fazer TO. Como se TO fosse sobrasse vaga. Hoje, tá todo mundo procurando TO e não tem TO, porque a galera, tipo, foi fechando, né? Eu tenho uma amiga TO que ela diz, cara, mas se tivesse o triplo de TO formadas hoje, teria espaço pra todo mundo, né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo. E mais uma coisa que eu acho que é legal também é que, assim, eu acho que já existe, pelo menos, um movimento inicial para que essas coisas aconteçam, né? Sim. A gente não pode também generalizar que não acontece. Assim, na escola de Mariá, eu sou muito próximo da escola, porque eu fui do conselho ano passado, eu era o único pai do conselho, era uma escola pequena com 20 turmas, sei lá, 20, 30 turmas, não sei. Mas existia uma preocupação nesse ano, porque uma mãe faleceu no ano passado. E como seria o Dia das Mães para aquela criança que a mãe faleceu? Cara, eu achei de uma sensibilidade incrível. A escola, no começo do ano, tá pensando em como seria o Dia das Mães. Não foi um negócio que foi pensado na semana, né? Naquela véspera do negócio. Era um negócio que já estava sendo pensado há muito tempo. Então, acho que são Tem que coisas ser assim, tem que ser E na assim. primeira né? escola de Gustavo, que infelizmente fechou lá em Maceió, não aguentou a pandemia, eu dei muita sorte, porque a primeira escola dele, ele começou a frequentar a escola aos 7 anos e meio, né? Ele nunca tinha ido pra escola antes. Então, eu comecei a alfabetizar Gustavo em casa, na pandemia, com 2 aulas particulares. Ele não conhecia o alfabeto, ele não sabia as cores, ele não sabia escrever o nome dele, ele não sabia, contava até 5. E eu, inclusive, ficava brigando com ele, achando que era brincadeira dele. Como é que o menino de 7 anos sabe contar até 5? Não, meu filho, você sabe, ele fazia 1, 2, 12, 1, 2, 9. Aí, às vezes, eu ficava até irritada, porque eu achava que era impossível. A criança de 7 anos não sabia contar até 5, né? E aí, a primeira escola dele foi uma escola que ele começou a estudar de tarde, só tinha 5 crianças na sala. Então, assim, foi o essencial para o start na alfabetização dele. E quando foi no Dia dos Pais, a dona da escola me ligou, Romina, vai ter o Dia dos Pais, eu quero saber como é que você tá se sentindo em relação a isso, como é na sua casa, tá tudo bem? Aí eu achei, assim, uma coisa tão incrível, que eu de fato, não esperava aquilo. Mas, infelizmente, nem todas as escolas têm essa sensibilidade. Ano passado, o Gustavo não foi pra escola, a coordenadora me ligou, tá tudo bem, o Gustavo não tá se sentindo bem pra mim, a gente sentiu sua falta aqui no Dia dos Pais. Eu disse, não, esse ano ele não quis ir, tia. Então, esse ano a gente preferiu ficar em casa, né? Eu tive fui muito agraciada com as escolas de Gustavo, com a condução que eles têm com ele, graças a Deus. Eu vou aproveitar que tu falaste aí dessa questão inicial, desse contato com... da questão da contagem, das todas. Eu vi um vídeo no teu Instagram, alguma coisa sobre ir na McDonald's, comer pizza. Ah, é a riqueza aquele vídeo, né? Tu pode falar pra gente um pouco disso? Então, o que as pessoas acham muito difícil na adoção tardia é que dizem assim, eu não vou viver os primeiros momentos com meu filho. Uhum. Né? E a gente, mãe para adoção tardia, família para adoção tardia, a gente começa a ressignificar essas primeiras vezes. Eu não vi o primeiro passinho dele. Deixa eu começar a chorar. Eu não vi a primeira vez que ele chamou mamãe. Eu não vi o primeiro dentinho dele crescer. Mas eu vi muitas outras primeiras vezes. Eu vi a primeira vez que ele escreveu o nome dele. Eu vi a primeira vez que ele comeu uma pizza, que ele foi no McDonald's, que ele tomou uma coquinha, né? Eu tive presente na primeira vez que ele foi ao
mar. Eu tive presente na primeira vez que ele tomou banho de piscina. Fui eu que ensinei ele a nadar, né? Então, assim, são muitas primeiras vezes que as pessoas dizem que não querem uma criança maior porque não vivenciam as primeiras vezes, né? Então, eu vivencio milhões de primeiras vezes com o Gustavo todos os dias, né? Então, vivenciei a primeira leitura dele, a gente passa a ressignificar algumas coisas. Então, a maioria das primeiras vezes que ele se recorda, sim, foi comigo. Eu tive essa sorte. Eu tive essa sorte de poder proporcionar essas primeiras vezes a ele e poder ter sido agraciada com essas primeiras vezes. E com certeza tudo isso fortalece o vínculo de vocês, né? Assim, eu acho que vocês devem ter várias histórias de Sim. construção de vínculo a partir de situações que vocês viveram Demais. nesses primeiros momentos, né? Que legal você partilhar, assim. Eu queria, eu sabia que ia ser legal disso, cara, porque foi um outro vídeo que eu disse, caramba, como é algo simples pra gente, mas pra ele, se você ver o vídeo dele, você vai ver a alegria que ele fala de ter feito aquilo, né? Aí minha mãe me adotou, certo? Lá no orfanato, eu não tinha comido isso. Aí minha mãe me adotou, certo? Aí ela me levou na McDonald's, comi pizza e tomei uma coquinha. É lindo, é lindo Na demais. verdade, a criança, nós falamos que nós renascemos, não é com os nossos... Mas eles também, eles nascem de novo, nem vou falar em inglês, nascer. Eles nascem novamente na família adotiva, né? Porque eles têm que aprender tudo, absolutamente tudo, né? Porque o que eles aprenderam na história anterior não é muito diferente do que eles vão vivenciar daqui pra frente, né? Então, realmente, é um renascimento, sabe? A gente tem que começar do início, né? Meu marido, ele fala uma coisa bem interessante, ele diz, a criança tem que desaprender o que ela aprendeu até então, né? Para aprender concomitantemente uma nova realidade. É uma reconstrução, E né? não é fácil, não é? Ela reaprender. Ela ao mesmo tempo, desaprender, né? O que ela aprendeu erroneamente não cabe mais, e ela aprender novos comportamentos. Ô, Suzana, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, era saber qual era o limite do que eu tava exigindo dele, ou deixá-lo na zona de conforto pra ele não aprender, né? Então, assim, eu ficava com medo de forçar Puxar ele a fazer, de demais. puxar demais, e só ser aquilo que ele tinha pra me dar, ou ele ter mais pra me dar, e eu não tá puxando o suficiente. Então, assim, acho que é um jogo de cintura muito, muito sensível, que você precisa saber até onde a tua criança pode te dar, e até onde você precisa estimular ela e exigir, né? Muitas vezes as pessoas recebem as crianças e ficam, ela não quer estudar, é preguiçosa, não sei o quê, né? Não quer de jeito nenhum, então não sei o quê. Não, gente, não é isso. Ela tá Quanto tempo, lidando. né? não aprendeu a Passou usar, quanto né? tempo pra poder E chegar eu nisso? sempre pergunto, quanto tempo você tá com a criança? Pô, faz 6 meses. Eu digo, olha, ela tá há 10 anos vivendo de um jeito. Exatamente. Você quer que em 6 meses ela se modifique? Mas assim, as pessoas precisam ter muita percepção do que ela tem pra te dar, pra que você não exija mais e aquilo desestimule, e também do que ela tem pra lhe dar, pra que você não exija de menos e desestimule igualmente. Então é um jogo de cintura assim surreal. Realmente exige muita sensibilidade, né? A gente encontrar esse limiar, né? Então, sempre digo assim, no começo, observem, acolham, né? Quando a criança chega com 9, com 7, né? Por favor, não enchem a agenda da criança com aula de recuperação todo dia, ou não sei o que, não sei o que. Observem, trabalhem no vínculo, acolham a criança do jeitinho que ela vem. E depois, gradativamente, a gente vai... Regra, ela só Imagina. vai aceitar a regra quando ela se sentir segura com você, Exatamente. quando ela se sentir vinculada. O menino tá na rua, tá no abrigo, come cuscuz com biscoito maisena o dia todinho. Aí quando chega na tua casa, tu quer que o menino tome sopa de brócolis. Não vai, meu amigo. Não vai. O que me vinculou muito a Gustavo foi a comida. A comida, porque ele não conhecia a comida. Eu digo, qual é o jeito que a pessoa se sente melhor? Comendo. Pelo menos eu, quando tô com raiva. Eu como quando eu tô triste, eu como quando eu tô feliz, eu como quando eu tô chateada. Eu como quando eu quero comemorar alguma coisa. Comer é maravilhoso. E aí eu fui apresentando as coisas a ele, né? Foi de besteira mesmo. Nuggets, miojo. Digo, meu filho, isso aqui, bora comer e tu? Bora. Pronto. E aí daqui a pouco eu digo, do que tu gosta mais? E ia puxando. Óbvio que ele não ia passar um ano comendo nuggets com miojo. Mas aquele momento que ele chega, eu não preciso colocar minhas regras. Eu tenho que receber e tenho que fazer da minha casa e de mim uma pessoa interessante, um ambiente interessante pra que ele queira Trabalhar o ficar. vínculo, né? Pra que ele queira ficar. Ele querendo ficar, ótimo. Isso aí a gente vai estimulando, vai fazendo. As pessoas têm muito hábito de achar que a criança, por estar em um lugar melhor do que o abrigo, ela vai querer ficar, ela tá sendo presenteada por estar ali. Não necessariamente. Você tem que se mostrar interessante. Você tem que fazer com que a criança queira ficar. Porque elas também têm o direito de não querer ficar. Olha, Gabriel precisou desaprender que rosa não é uma cor só de menina. E quando ele chegou, a gente fez uma decoração que foi na festa de São João. Depois a gente vai conversar sobre essa história. E aí fizemos umas bandeirinhas, pegamos várias cartolinas de várias cores diferentes pra fazer as bandeirinhas. Quando ele viu rosa, ele fez, não, essa daqui não. Mas por quê? Porque essa daqui é de menina, não tem nenhuma menina aqui. A gente teve que sentar, ele teve que aprender que rosa não é uma cor para menina. Uma outra questão foi quando ele soube, através de uma coleguinha, né? Foi na mesma semana, assim, foi coisa... A colega do prédio, na verdade. Eles já foram brincar na primeira semana. Ela falou, você sabia que tio Felipe e tio Max são um casal gay? E aí ela falou com um tom que ele ficou triste, ficou preocupado, como se fosse uma coisa ruim. E aí quando ele chegou em casa, a gente sempre conversava à noite antes de dormir, a gente lia, a gente conversava como é que foi o dia, vamos fazer o diário do dia, o que é que aconteceu. Aí perguntava o que tinha sido bom, o que tinha sido ruim. Ele falou, o que é que foi ruim? Ah, foi a coleguinha ter falado que vocês são um casal gay. Aí a gente olhou pra ele assim, sim, mas somos um casal gay. Aí ele, mas pode. Ele não tinha ainda compreendido a dimensão. Ele já tinha 9 anos. Apesar de estar apaixonado pelo lugar, por Sim, vocês, né? sim. Ele achou uma coisa- Porque o conceito é o, né? Ele achou, então assim, ele não sabia, ele não tocava no rosa e de repente viu que eram dois homens, um casal. Ele falou, mas pode. E por que ela fez esse comentário? Veja, Ela não é um sabe. casal, talvez ela não saiba, ela reproduziu alguma coisa que ela ouviu, né? Mas é um casal que, para a sociedade, uma forma, parte da sociedade, tem uma forma que ele vem como uma mãe impossível, né? Então, aí a gente começou a conversar, dizendo que a gente se amava como qualquer outro casal, e ele conseguiu compreender. Mas a forma que a sociedade lida com essa questão da homoafetividade e passa para as crianças, É como né? ela Quando ele chegou, a gente já sabia, a gente tem que preparar, porque um dia ele vai sofrer o preconceito por ser adotado, por ser de uma família diferente, por ter 2 pais. Já questionaram pra ele, você tem 2 pais? Ele, você só tem um. Eu acho que ele incorporou a menina. Eu tenho o dobro Eu tenho de 2. você. Você é adotado? Minha mãe me escolheu. Tipo assim, a tua A teve a tua minha não, sorte.
o menininho perguntava, você não tem mãe? Mas eu tenho 2 pais. 2 pais, é. Mas tu acha que ele, em que momento, assim, ele entendeu realmente o que era a situação e tipo assim, tá, eu tenho 2 pais, isso é uma coisa normal, pra mim não é um problema. Acho que Eu demorou, acho que depois foi bem rápido e ele já virou um ativista por direitos LGBTQIA+. De repente, a gente tava no shopping e ele fez, eu vou pegar na sua mão e na sua, ficar no meio, andando com todo Proteger. orgulho. Aí a gente fez uma viagem pouco tempo depois pra São Paulo, e aí na feirinha lá da Paulista tinha uns acessórios, aí ele comprou uma muquequeira que era a bandeira LGBT. Eu disse, meu Deus, mas olha aí, um casal gay, tá influenciando porque o menino... Agora, a minha decepção como pai, ele ama futebol. Ué? Eu disse, meu Deus do céu, assim, é brincadeira. É um desafio, porque... É um desafio, porque é um mundo que eu nunca vivenciei, nem meu esposo, porque não é... Parece que é quase padrão. Ele tá pro esporte, né? É, Eu vou levar ele pro jogo, eu vou pegar ele pro pronto. Pode Mas aí ele ama futebol. Aí assim, uma parte da gente fica aliviado porque a sociedade não vai achar que ele é gay, porque ele ama futebol, ele é bom, ele joga muito bem futebol. Né? A gente não entende muito, mas os pais dos amigos, nossa, ele joga muito bem, ele chuta muito bem, ele é muito desenrolado no futebol. Eu disse, de onde veio isso? Porque em casa a gente nem incentiva. Porque quando tem os campeonatos é um sufoco ficar no calor, ter que presenciar, ter que participar. Mas é isso, né? É um mundo novo que a gente tem que abraçar, tem que renascer, né? Tem que descobrir essa paternidade diariamente, né? É uma reconstrução. Mas eu acho que isso, assim, e são coisas que são... Isso é um dos desafios, né? Assim, eu acho que, e mais ainda, né? Pensando no que a gente tá discutindo aqui, essa questão da adoção. Vocês, como profissionais, vocês devem encontrar cada vez situações mais desafiadoras. Né? Porque, assim, por mais que vocês vivam, cada situação é única, né? Sempre vai ser uma situação única. E aí entender, tanto os pais que querem adotar, quanto as crianças também. Porque assim, essa conexão, ela não vai ser criada... Bom, me corrija também se estiver errado. Nem sempre ela é criada no automático, né? Normalmente não é. Normalmente não é. Eu acho a minha conexão com o Gustavo muito diferente das conexões que eu vivencio no dia a dia. Porém, eu atribuo isso ao período da pandemia, que ele chegou, só tinha eu e ele, Sim. e aí Com a gente também foi a mesma coisa. foi intensivão, né? Mas nos dias comuns da vida normal de todo mundo, elas demoram meses pra acontecer, às vezes anos pra acontecer, e as pessoas precisam reafirmar cada dia, cada dificuldade, que ainda deseja ser pai daquela criança, e a criança também que deseja ser filho daquele casal, ou daquela mãe, daquele pai. Mas é isso, acho que é só o começo. A gente tá com muita vontade de fazer tudo isso acontecer. A gente vai quebrar muito paradigma ainda. A gente vai mudar muito essa história desse país. Eu tenho certeza que a gente vai mudar muitas famílias, muitas vidas de muitas crianças e muitos pais e mães pela frente. E eu quero o módulo voadora na sua universidade. Eu já quero esse modo padrão no primeiro ouvido, assim, ó. Eu posso ser aluno. Então, você faz o modo light e ela vai Bem, bom, é tudo muito sério. São 3 personalidades completamente distintas, Sim. mas que cada uma precisa de um pedacinho da outra. É por isso que a gente escolhe bem aqui o negócio quando a gente vai montar o time que vai falar. E viva a diferença. Viva. Viva Sim, assim, viva. então a gente precisa. Isso é o que o mundo não entende. A diferença não é contraditória, não é opositora. A diferença é complementar. Imagina se todo mundo fosse igual. Então a gente tem que entender isso. Cada um tem o seu papel, tem a sua função. Vai fazer o todo com as diferenças. Hoje, a gente ouviu histórias diferentes, que nasceram de um desejo profundo, amar e ser família. Às vezes, fomos pegos de surpresa por algo que a gente não estava pensando ou preparado, mas principalmente por uma vontade enorme de viver esse amor transformador. Histórias que mostram que o amor de pai e mãe não se mede pelo DNA, mas sim pela capacidade de escolher todo santo dia estar ali, presente, acolhendo, cuidando, educando, reconstruindo, criando memória, ensinando, por que não? A adoção é sobre pertencimento, é sobre várias e outras e sempre novas primeiras vezes, sobre a coragem de atravessar a dúvida, o medo, o julgamento, para encontrar no olhar de uma criança um novo começo. Que o exemplo de Romina, Felipe, de Suzana, inspire as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, para entender que família se faz de amor, mas também se faz de escolha. A gente tem famílias tão do padrãozinho que a gente espera, que não se escolhem todos os dias. A gente precisa entender que ser família é muito mais do que o lado biológico da coisa. Nem todo mundo que tem filho é pai ou é mãe. A gente tava comentando sobre isso no começo da sessão. E todo filho, seja ele de sangue, de coração ou de como a gente queira chamar, é acima de tudo um encontro divino. É um momento que a gente não esquece, principalmente quando é um renascimento. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos sempre conjugar o verbo esperançar. Lembrando, ser pai, ser mãe, ser filho não tem a ver com DNA biológico, mas sim com DNA da alma. É isso que acredito. O DNA da alma, muito claro. Felipe também. Obrigado por finalizar com perfeição Obrigado. a minha despedida. Mais uma vez, de coração, obrigado a vocês. Obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu tenho certeza que todo mundo gostou disso. Eu sei que você precisa mandar esse vídeo ou esse áudio pra alguém que precisa ser tocado por esse papo sobre adoção. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui e até o próximo Fala Papito. Valeu, galera. Até a próxima. Fala, papito. Eu vou te dar. Papito, fala, papito.